Olá, professores de Educação Física dos anos iniciais do ensino fundamental. Espero que todos estejam bem. Bom, hoje nós vamos estudar um pouco sobre a educação física e as atividades escolares não presenciais. Bora lá? Os objetivos desse nosso estudo serão analisar a função da educação física enquanto parte da matriz curricular da escola e integrante da área de conhecimento das linguagens. Possibilitar a reflexão sobre a prática pedagógica do professor de educação física. Orientar e subsidiar os professores de educação física para a organização de atividades não presenciais a favor da continuidade da aprendizagem dos estudantes dos anos iniciais do ensino fundamental. E para iniciarmos os nossos estudos, gostaria de conhecer um pouco mais sobre as atividades que vocês têm desenvolvido com seus estudantes neste momento de distanciamento social. Para participar, basta focalizar o leitor de QR Code que você tenha instalado aí no seu celular na imagem que aparece na tela. Depois, é só clicar no link que é exibido. Disponibilizarei um minutinho para que vocês possam responder a estes questionamentos. Legal, pessoal, muito obrigado por terem respondido as questões iniciais. E desde já, gostaria de deixar os meus parabéns a todos vocês pelos trabalhos que vêm sendo desenvolvidos. Vocês são realmente muito feras. Tenho tido a oportunidade de acompanhar alguns desses trabalhos. Parabéns! Legal, meus amigos. Continuando, venho trazer aqui algumas reflexões que se fazem necessárias a respeito do nosso trabalho junto aos anos iniciais. Às vezes, as atividades de educação física têm tomado um caráter simplesmente recreativo, de brincadeiras, sem objetivos educacionais. Mais para frente, no nosso estudo, veremos que a brincadeira é parte importantíssima do desenvolvimento dos nossos estudantes nos anos iniciais. Porém, é preciso sempre ter objetivos e intencionalidade nas ações. Ou em outros casos, o esportivismo precoce, o trabalho com o quarteto fantástico que a gente conhece muito bem, que são as modalidades do futsal, handebol, voleibol e basquetebol. E mais adiante, no nosso estudo sobre o currículo, veremos que o esporte só deverá ser abordado em alguns dos anos dentro do segmento e com um tratamento todo especial. Ou ainda, algumas atividades que são semelhantes para estudantes dos diversos anos do ensino fundamental. E sabemos que os estudantes dos anos iniciais, durante os 5 anos em que permanecem nesse segmento, apresentam saltos em seu desenvolvimento cognitivo, que sempre precisam ser levados em consideração. Existem grandes diferenças entre o estudante que ingressa no primeiro aninho e aquele que finaliza o 5º ano. E veremos que as habilidades presentes no novo currículo levam em consideração essas informações, propondo um aumento gradual da dificuldade em seu desenvolvimento. Algumas vivências corporais dissociadas do saber, sem aprendizado, sem objetivo nenhum para o estudante. E por fim, tudo isso reflete na descaracterização do nosso componente curricular como integrante da área de conhecimento das linguagens.
Então, para tentarmos compreender os problemas que vêm acontecendo em algumas dessas atividades, que tal refletirmos sobre essa pergunta que aparece na tela? Qual a função da educação física enquanto parte integrante da matriz curricular? Já pararam para pensar sobre isso? Vamos lá estudar juntos a educação física e a sua função escolar. Em um recorte de um documento curricular de 2010 da nossa própria secretaria, entendia-se que o trabalho da educação física escolar estava centrado na proposição de vivências motoras que permitissem a experimentação de um número ilimitado de movimentos, de modo que os estudantes pudessem construir suas identidades e organizar suas estruturas para a formação de um repertório motor que os permitissem participar de variadas atividades físicas no decorrer da vida. Já em um recorte de uma entrevista do professor Marcos Neira, ele dizia que a educação física escolar serve para colaborar na formação das pessoas para que elas possam ler criticamente a sociedade e participar dela, atuando para melhorá-la. O que a educação física analisa é o chamado patrimônio corporal. Nosso papel, enquanto professores, é investigar como os grupos sociais se expressam pelos movimentos, criando esportes, jogos, lutas, ginásticas, brincadeiras e danças, e entender as condições que inspiraram essas criações e experimentá-las, refletindo sobre quais alternativas e alterações são necessárias para vivenciá-las no espaço escolar. Em outro recorte também de um documento curricular, já de 2014, da nossa Secretaria de Educação, o trabalho com a educação física escolar remete-se ao ensino acerca do objeto de estudo da área de conhecimento correspondente, o movimento humano, ou mais especificamente, a cultura do movimento. A educação física escolar responsabiliza-se pela disseminação dos saberes escolares relativos à especificidade da área de conhecimento, ou seja, a orientação e a aplicação pedagógica desse saber específico para contribuir na formação de um cidadão autônomo, crítico e participativo, capaz de atuar com competência, responsabilidade, dignidade e intencionalidade na sociedade em que vive, e assim contribuir para sua constante transformação. Acerca dessas impressões sobre a educação física escolar que acabamos de ver, o que vocês acham a respeito? Essas concepções apresentadas ainda continuam atuais? Ou será que é preciso atualizar ou acrescentar algo que não apareceu? E aí, o que é que vocês acham? Qual a opinião de vocês? Pensando nos anos iniciais do ensino fundamental, nós já sabemos que um novo currículo está em fase de implementação. Inclusive, já pudemos estudar um pouquinho sobre ele em um dos vídeos anteriores. Em posse desse documento, a partir da página 249, é possível encontrarmos o nosso componente curricular dentro da área do conhecimento das linguagens. Em seu texto introdutório, o novo currículo paulista afirma: na educação infantil, a etapa anterior aos anos iniciais do ensino fundamental, os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento pretendiam que as crianças tivessem assegurados os direitos de conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. Já nos anos iniciais do ensino fundamental, espera-se que sejam consolidadas, ampliadas e aprofundadas as práticas da cultura corporal de movimento, considerando tanto os interesses e expectativas dos estudantes, quanto as aprendizagens necessárias à continuidade da formação. Prevê-se que nessa fase possa-se ampliar a autonomia intelectual,
a compreensão de normas e os interesses pela vida social, o que possibilita aos estudantes lidar com sistemas mais amplos que dizem respeito às relações dos sujeitos entre si, com a natureza, com a história, com a cultura, com as tecnologias e com o ambiente. O que podemos compreender deste trecho inicial do novo currículo paulista é que a educação física para os anos iniciais do ensino fundamental deve ser diferente. Quando comparamos, por exemplo, com aqueles cenários que pudemos analisar aqui no início dos nossos estudos. Espera-se que os estudantes possam consolidar, ampliar e aprofundar as práticas da cultura de movimentos. E neste sentido, nós, professores, temos papel fundamental no percurso de aprendizagem dos nossos estudantes. Amparado pela perspectiva cultural, o ensino de educação física busca a compreensão do sujeito inserido em diferentes realidades culturais, nas quais corpo, movimento e intencionalidade são indissociáveis, o que sugere, para além da vivência, a valorização e a fruição das práticas corporais, bem como a identificação dos sentidos e significados produzidos por estas nos diversos contextos. Nessa perspectiva, portanto, o currículo deve refletir o contexto sócio-histórico. A instabilidade da dinâmica social contemporânea imprime a necessidade de rever, ressignificar e atualizar a visão de cidadão que se pretende formar, bem como os conhecimentos, métodos e o tipo de organização escolar que correspondem a essa formação. Acompanhem comigo no quadro abaixo algumas informações importantes que aparecem nesse trecho. Vejam que o nosso currículo continua amparado pela perspectiva cultural. Nós pudemos acompanhar a evolução da educação física desde os anos 80, com os primeiros materiais, os primeiros estudos e os primeiros livros publicados no Brasil. Quantas tendências, perspectivas e abordagens teórico-metodológicas puderam ser apresentadas para o trabalho com a educação física. Nas orientações curriculares anteriores a esse novo currículo paulista, nós tínhamos um peso muito forte da abordagem ou da perspectiva desenvolvimentista. Agora, o nosso trabalho estará sustentado pela perspectiva cultural, em que o objetivo não é a eficiência técnica e nem a eficácia dos movimentos, mas a valorização do repertório de conhecimentos que os estudantes já possuem sobre as diversas manifestações da cultura corporal de movimentos, e buscar ampliá-lo e aprofundá-lo de maneira crítica e com significações e intencionalidades. Importante também salientar a atualização da visão de cidadão que se pretende formar. Qual era o cidadão que pretendíamos formar anteriormente e qual é o cidadão que pretendemos formar hoje? Então, amparados pela perspectiva cultural, nós temos para esse novo currículo as unidades temáticas a serem trabalhadas nos anos iniciais. São elas: brincadeiras e jogos, esportes, ginásticas, danças, lutas e corpo, movimento e saúde. Com toda certeza, vocês já devem ter tido a oportunidade de verificar que no nosso currículo essas unidades temáticas estão divididas entre os bimestres, mas devidamente organizadas. O currículo paulista dialoga com os fundamentos pedagógicos definidos pela Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, que tem como foco o desenvolvimento de competências e compromisso com a educação integral, que defendem o desenvolvimento pleno dos estudantes, o respeito às singularidades, o acolhimento das diversidades e a construção da autonomia. Com o intuito de contemplar esses aspectos, amplia-se a discussão para os mecanismos que validam nos diversos contextos as identidades, uma cultura ou ainda uma prática corporal em detrimento de outras. Isso significa atentar para as relações de poder que incidem sobre as etnias, gêneros, raças e sobre a corporeidade para problematizá-las e superá-las.
Vejamos alguns dos aspectos importantes em mais esse trecho. É extremamente importante que possamos conversar com os nossos estudantes sobre as diversidades de gênero, de raça, de etnia, de religião. É importante que eles possam compreender e respeitar as individualidades. Assim, é necessário admitir os estudantes como sujeitos históricos, que tenham suas identidades validadas, que compreendam o corpo como um todo, integrado pelas dimensões cognitivas, físicas, socioemocionais e como promotor das vivências e produtor de sentido nos contextos existenciais. Dessa maneira, as habilidades previstas neste currículo visam ao desenvolvimento de todas essas dimensões numa perspectiva sistêmica, mais humanista que instrumental. Além do conhecimento sobre as capacidades físicas, as regras, técnicas e táticas, a cultura corporal de movimento deve também promover a reflexão sobre o consumo, o individualismo, os estereótipos, os preconceitos relacionados ao gênero, às raças, ao desempenho e à própria forma cultural presentes nas práticas corporais. É importante que possamos enxergar em nossas turmas os vários sujeitos históricos com identidades das mais variadas. Nossa função é possibilitar que possam ser os agentes das transformações em seus grupos sociais, em sua comunidade, no tempo e no espaço em que convivem. Para isso, precisamos oportunizar o desenvolvimento de habilidades que vão além da cultura corporal de movimentos. É preciso promover também reflexão sobre o consumismo, estereótipos e os diversos tipos de preconceito, por exemplo. Para cada unidade temática, foram elencados alguns objetos de conhecimento, antes conhecidos como conteúdos, que permitem as discussões e reflexões necessárias apontadas no trecho que lemos anteriormente. No que diz respeito à unidade temática Brincadeiras e Jogos, nos 2 primeiros anos, os objetos de conhecimento serão relacionados às brincadeiras e aos jogos da cultura popular presentes no contexto comunitário e regional. No início, são identificadas as brincadeiras e os jogos do contexto familiar, reconhecendo a origem e tradição dessas práticas, as transformações e adaptações que sofreram de acordo com as características do ambiente físico e social em que se deram. Porém, além de propor atividades que proporcionem aos estudantes o conhecimento sobre o corpo e a vivência das variadas habilidades motoras, é importante que possam reconhecer as semelhanças e diferenças entre as brincadeiras e jogos dos contextos familiares. É necessário valorizar a diversidade e, agregando ao planejamento, as brincadeiras e jogos praticados pelos estudantes. Já para os terceiros, quartos e quintos anos, amplia-se o contexto, incluindo-se as brincadeiras e jogos de matriz indígena e africana. A proposta é que os estudantes experimentem e recriem as brincadeiras e jogos dessas matrizes. A inserção das matrizes indígena e africana no currículo contempla o compromisso de promover a discussão, valorização e apropriação de culturas que foram historicamente silenciadas nas construções curriculares. No 5º ano, são abordadas as brincadeiras e jogos do mundo. A unidade temática das danças segue a mesma abordagem da unidade temática Brincadeiras e Jogos, para os 2 primeiros anos, partindo do contexto comunitário e regional dos estudantes, priorizando as rodas cantadas, brincadeiras rítmicas e expressivas. É importante valorizar a discussão acerca das diferentes manifestações culturais das danças, enfatizando o respeito às diferenças culturais. Para os terceiros e quartos anos, propõem-se as danças do Brasil, incluindo as de matriz indígena e africana, e para o 5º ano, as danças do mundo. No que diz respeito à unidade temática das ginásticas, do 1º ao 5º ano, é proposta a abordagem da ginástica geral, também conhecida como ginástica para todos. Uma ginástica inclusiva, sem caráter competitivo, que pode ser constituída por elementos gímnicos de todas as demais modalidades. Nos primeiros e segundos anos, os estudantes experimentarão os diferentes elementos da ginástica e da ginástica geral, de forma individual e em pequenos grupos, associado aos conhecimentos sobre o corpo.
Já para os terceiros, quartos e quintos anos, é importante proporcionar aos estudantes a vivência de diferentes tipos de equilíbrios, saltos, giros, rotações, incluindo ou não materiais, além da elaboração de coreografias em grupos, destacando a importância de compartilhar objetivos, responsabilidades e respeitar as diferenças. Para a unidade temática Corpo, Movimento e Saúde, que trata das sensações, alterações e benefícios que ocorrem quando se vivencia alguma prática corporal, prevê-se para os primeiros e segundos anos o trabalho com o esquema corporal, a lateralidade, a direção, a noção de espaço temporal, o equilíbrio e a coordenação, bem como as estruturas corporais envolvidas nas práticas. Nos terceiros e quartos anos, os estudantes experimentarão e identificarão as habilidades motoras básicas de locomoção, estabilização e manipulação, mobilizadas nas diferentes práticas. E já no quinto ano, iniciam-se os estudos sobre as capacidades físicas mobilizadas nessas práticas. A unidade temática das lutas é abordada somente a partir do terceiro ano, ou seja, não existem objetos de conhecimento a serem abordados nos 2 primeiros anos. O início do trabalho explora o contexto comunitário e regional, incluindo as matrizes indígena e africana. Por meio de jogos contextualizados de lutas e não pelo confronto propriamente dito, os estudantes poderão identificar os conceitos e os elementos comuns das lutas, os tipos de lutas presentes na sua região e em outras, além das de matriz indígena e africana. A abordagem dos esportes se dará de forma lúdica nos anos iniciais, sendo propostas para os primeiros e segundos anos as práticas lúdicas esportivas dos esportes de marca e precisão, sem a abordagem do Quarteto Fantástico. As práticas serão caracterizadas por atividades adaptadas que levam os estudantes a terem contato de forma lúdica com regras e gestos esportivos. E para prevenir a esportivização precoce que conversamos anteriormente, para os terceiros e quartos anos, inclui-se o objeto de conhecimento jogos pré-desportivos, que se configuram como adaptações dos esportes de maneira geral, com flexibilidade de objetivos, regras, duração, número de participantes, entre outras características. E somente a partir do quinto ano, o objeto de conhecimento será denominado esporte de fato. Junto às unidades temáticas e aos objetos de conhecimento, nós temos também as habilidades. Cada habilidade é identificada por um código alfanumérico. Vamos ver o exemplo abaixo. Experimentar e fruir diferentes brincadeiras e jogos inclusivos, respeitando as diferenças individuais. Para compreendermos um pouco melhor o texto dessa habilidade, vamos dividi-la em algumas partes. Na primeira parte, podemos identificar os verbos que explicitam os processos cognitivos envolvidos na habilidade. Neste caso, experimentar e fruir. Na segunda parte, encontraremos o complemento dos verbos que explicitam os objetos de conhecimento mobilizados na habilidade. Neste caso, são as brincadeiras e jogos inclusivos. Já na terceira parte, nós encontraremos os modificadores dos verbos ou do complemento dos verbos que explicitam um contexto e ou uma maior especificação da aprendizagem esperada. Neste caso, espera-se que os estudantes possam aprender a respeitar as diferenças individuais, experimentando e fruindo brincadeiras e jogos inclusivos. Conseguem perceber a intencionalidade da prática? Não será simplesmente a brincadeira pela brincadeira. Há um objetivo no desenvolvimento dessa habilidade. Para compreendermos o código alfanumérico, vamos dividi-lo também em algumas partes. O primeiro par de letras indica a etapa do ensino fundamental. O primeiro par de números indica o ano a que se refere a habilidade, no nosso exemplo, ao primeiro aninho. O segundo par de letras indica o componente curricular, no nosso exemplo,
claro, educação física. Já o último par de números indica a posição da habilidade na numeração sequencial do ano ou do bloco de anos. No nosso exemplo, essa é a 13ª habilidade para o primeiro ano dos anos iniciais. A existência do asterisco representa que é uma habilidade criada exclusivamente para o currículo paulista, ou seja, ela não consta da Base Nacional Comum Curricular. Ao invés do asterisco, podemos encontrar também uma letra, A ou B. A existência dela representa que a habilidade foi desdobrada de uma habilidade da BNCC. Dentre todas as habilidades previstas no novo currículo paulista, foram selecionadas algumas consideradas como essenciais para o trabalho neste momento de distanciamento social. Portanto, no momento de organizarem as atividades de vocês, os roteiros de atividades e os planos de aulas que serão encaminhados aos estudantes, é importante que as habilidades a serem abordadas sejam estas disponíveis na planilha. Para o terceiro bimestre, também teremos disponível a planilha de habilidades essenciais ou prioritárias. Seguindo com a leitura do nosso currículo, além disso, é preciso, de maneira intencional e vinculada à prática pedagógica dos temas tratados, identificar as sensações, sentimentos e significados advindos da vivência dessa prática reflexiva. Uma vez que se quer formar um ser integrado, democrático, solidário e atento à sustentabilidade que age no mundo, considerando várias perspectivas, é necessário assegurar aos estudantes conhecimentos e vivências que lhes permitam autoria e protagonismo. Nessa direção, vale lembrar que esse olhar para a formação integral não invalida a prática pedagógica que vem sendo historicamente trabalhada no componente. Trata-se de definir intencionalidades que contemplem a formação integral e promover arranjos curriculares e metodológicos que atendam a essa formação. Então, é extremamente importante que os estudantes possam identificar de maneira intencional as sensações, sentimentos e significados advindos da prática. Precisamos, no momento de organizar as nossas atividades, pensar na formação de um ser integrado, democrático, solidário, atento à sustentabilidade e protagonista. As atividades presentes no caderno do professor subsidiam o trabalho a ser desenvolvido com os nossos estudantes. Portanto, façam um bom uso deste material. Do ponto de vista da organização das aprendizagens do componente educação física, a construção das habilidades está vinculada a 8 dimensões do conhecimento: reflexão sobre a ação, análise, compreensão, experimentação, uso e apropriação, fruição, construção de valores e o protagonismo comunitário. Essas dimensões não devem ser tomadas como eixos temáticos ou categorias, mas linhas maleáveis que se interpenetram, constituindo a especificidade da construção do conhecimento em educação física escolar. Não há nenhuma hierarquia entre elas, tampouco uma sequência a ser adotada no trabalho pedagógico. Trata-se apenas de oferecer um aporte para a compreensão da construção das habilidades previstas. Então, dentre aquelas 3 categorias que vimos anteriormente, a conceitual, procedimental e atitudinal, nós teremos 8 dimensões do conhecimento distribuídas para o desenvolvimento das habilidades que constam neste novo currículo paulista. E quando pudermos estudar a estrutura das habilidades anteriormente aqui neste vídeo, pudemos perceber a intencionalidade nas ações que são propostas. E vocês se lembram que além do objeto de conhecimento, que aparecia na segunda parte daquela divisão que fizemos para o nosso estudo, tínhamos os verbos que apareciam no início e os complementos dos verbos que apareciam ao final, correto? Pois é,
Vejam que os verbos poderão ser identificados nas 8 dimensões do conhecimento. Três estarão aqui, na categoria das dimensões conceituais: a reflexão sobre a ação, a análise e a compreensão. Outros 3 na categoria das dimensões procedimentais: a experimentação, o uso e a apropriação e a fruição. E mais 2 na categoria das dimensões atitudinais: a construção de valores e o protagonismo comunitário. Vamos conferir novamente a estrutura da habilidade que nós estudamos anteriormente? Vejam lá: experimentar e fruir diferentes brincadeiras e jogos inclusivos, respeitando as diferenças individuais. Fazendo aquela divisão, na primeira parte, podemos encontrar os verbos presentes na dimensão procedimental. Na segunda parte, os objetos de conhecimento. E na terceira parte, a construção de valores presente na dimensão atitudinal. Junto a todas essas dimensões, objetos de conhecimento, unidades temáticas e habilidades, nós temos também as competências socioemocionais. Ao todo, são 17 competências divididas em 5 grandes grupos de macrocompetências, sendo elas a amabilidade, o engajamento com os outros, a resiliência emocional, a autogestão e a abertura ao novo. Caso vocês ainda não conheçam as competências socioemocionais, irei disponibilizar esse material junto a esse vídeo para que possam acessá-lo. Realizando esse estudo mais aprofundado sobre o novo currículo, foi possível compreender o papel da educação física escolar. E para que sejamos professores cada vez melhores, precisamos nos atualizar sempre, assim como a concepção de educação física escolar, que também se atualizou. Principalmente nesse momento de distanciamento social em que estamos aprendendo a sermos professores novamente, é essencial a iniciativa do estudo individual, da pesquisa por novas estratégias, novas metodologias e da melhor compreensão do seu papel na educação remota de suas turmas. E também precisamos sempre refletir e repensar a nossa prática pedagógica. Precisamos nos autoavaliar no que diz respeito ao nosso trabalho. E é claro, aquele professor que estuda e se atualiza cria possibilidades para ministrar aulas melhores, mais dinâmicas e direcionadas às necessidades dos seus estudantes. Legal! Chegamos ao final da primeira parte. Agora pode levantar um pouquinho e tomar uma água, que ainda temos mais estudo pela frente. Até daqui a pouco!